Sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E o Bate-Papo Literário de hoje recebe 3 jovens escritores. Estão aqui conosco para um delicioso bate-papo o menino Vinícius Ademar, que com apenas 9 anos de idade escreveu o livro Os 3 Meninos e a Bruxa, junto com os amigos Gustavo e Leonardo. E também vou conversar com as meninas Sofia De Biasi, de 13 anos, que já escreveu 2 livros e recentemente teve seu poema selecionado no concurso literário. E Carolina Ávila, que tem 14 anos e em 2017 lançou o seu 2º livro de poesias, O Brilho dos Poemas. E daí, galerinha, tudo bem com vocês? Tudo certo. Vinícius, tudo certo? Sim. Hein? Preparado aqui para a entrevista? Sim. Sofia, Carol, sejam muito bem-vindos vocês Prazer 3. de todo nosso. Com certeza, né? Carol já é da casa, Já sou. já veio aqui ano passado. Sim. Sofia conheci esse ano através da AGEB, né, Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, aqui de Santa Catarina, da qual você já faz parte. E Vinícius, eu tive a honra de conhecer. Aliás, me falaram do seu trabalho. Renata, você tem que conversar com o Vinícius, que ele fez um trabalho lindo na escola, que foi um livro com os amigos. É isso mesmo? Sim. Então tá, antes então de conversar um pouquinho sobre a produção dos livros de cada um de vocês, eu queria saber de vocês, quando foi que vocês despertaram assim para a leitura, para a escrita, se alguém incentivou vocês? Vamos começar pelo Vinícius. E meus pais, eles me ajudaram a aprender a ler. É? É. Desde quando você gosta de ler assim? Teus pais liam para você e como é que era? Desde que aprendi ali na escola, né? Daí o pai e a mãe me ajudavam, e daí a gente ia aprendendo as letras e o alfabeto. Você tinha assim, de vez em quando vocês se juntavam a seus pais de noite na cama, como é que era a rotina de vocês assim de leitura? Você se lembra ou não? Não. Vocês tinham o hábito de ler assim de noite, quando deitava? Não me lembro muito Você era bem. muito pequenininho. É, atrasado, Tá bom, acho. Vinícius. E você, Sofia, conta pra gente como é que você despertou então pra leitura e pra escrita, né? Com certeza. Então, a leitura, eu sou um pouco suspeita a falar, né? Porque é o que a minha mãe me conta, então eu reconto para as pessoas. Por favor. Então, assim, desde quando eu estava em período de gestação, né? Que minha mãe estava grávida de mim, ela já contava as histórias e livros. Então, desde já veio esse incentivo, né? Desde a barriga, então. Isso, desde a barriga, né? E aí, depois que eu nasci, né, vem aquela fase, depois de um tempo, eu não sei exatamente os meses, que a criança começa a ingerir os alimentos, né, a se alimentar. E eu era muito chatinha, eu não gostava, era um trabalho, gente. E aí, o único jeito que ela encontrava era contando as histórias. Então, eu ficava tão cativada, trocando as vozes. Você esquecia da comida, Fazendo gestos. ela conseguia te alimentar. Esquecia, e aí quando eu dava por mim, eu tinha comido, né? Então, qualquer lugar que eu ia, tinha que ter no Era mínimo uma uns 3 estratégia. livros pra estar Pra contando. contar isso, que legal, Isso, Sofia. é. E aí, né, desde então, sempre continuei lendo, escrevendo. Aos 5 eu já lia, porque eu aprendi em casa, minha mãe me ajudava. Antes mesmo da escola? Antes de eu entrar na Que escola, bacana. praticamente lia. Aí, né, aos 7, eu comecei as minhas produções escritas. Versos rimados, né? Gostava muito de trabalhar com a rima. Acho que a criança tem esse interesse pela rima, né? Sim. E aí eu fiz o meu primeiro livrinho pra minha tia, né? A tia Maria, que ela era muito importante, ela foi uma grande influenciadora pra mim. E essa né? tia Maria é o quê? É irmã mesmo É irmã da mãe? da minha mãe. É? Isso. Ela que Nossa, também foi uma grande incentivadora e muito, você fez em muito, homenagem muito. a ela o livro. Isso. É porque assim, eu tinha que mostrar para as pessoas quem ela era, Ai, né? gente, Eu senti essa tudo. necessidade de mostrar para as pessoas como eles não conhecem, né? E aí que veio essa ideia, né? Que Minha mãe me legal. ajudou depois em todo o processo. Eu acabei não é uma editação em si, né? Foi só para não se perder o livro e tudo mais. Mas Nós vamos falar um pouco mais do Depois, seu mais pra livro. frente, né? E eu quero saber um pouco da Carol. Carol, como é que você despertou? Olha, você despertou, então? eu achei tão engraçada a Sofia, que foi assim, ó, eu comecei a ler com 5 anos também e a escrever poema com 7. Gente! É tudo poesia, é tudo... Que legal! E eu sempre fui incentivada por meus pais. A minha mãe, principalmente, ela um dia chegou de viagem e ela trouxe um livrinho
era o solzinho da estrela. E eu era bem pequenininha, tinha meses. E daí ela me colocava pra tomar banho e ela pegava esse livrinho. E eu começava, começava a ler como bebezinho. A minha avó também, que ela sempre quando eu era mais pequenininha e até hoje faz ditado comigo. Me incentivou. Vozona, hein? Vozona, tá aqui hoje, tá aqui hoje. Sempre me incentivou a fazer ditados e eu tenho um caderninho até hoje, que é o caderno de significados. Que todo livrinho que eu leio e que eu acho uma palavra desconhecida, eu coloco nesse caderno e daí o meu vocabulário fica bem melhor. E também os meus professores, que até hoje sempre me incentivam com redações que eu faço, eles sempre me dão um elogio e isso me incentiva muito para eu continuar escrevendo e lendo. Ai, que legal, meninas. Viu, Vinícius? Esse é o teu futuro, hein? É. Tá, o teu livro, eu sei que foi... Vocês tiveram a ideia de fazer através da aula de artes, é isso mesmo? Conta pra gente. Não foi bem na aula de artes, foi que a gente fazia desenho na hora da aula mesmo ali, principal, quando dava um tempinho, a gente fazia alguns desenhos. Daí um dia meu amigo, a gente ia fazer um desenho, aí ele teve a ideia de fazer o livro. Foi o teu amigo que teve a ideia, vocês três estudam da mesma sala, vocês estão no 3º ano, é isso? É. E aí, assim, e como é que surgiu a ideia da história do livro? Esse aqui são vocês três? São os 3 amigos? Que Sim. legal! Os 3 meninos e a bruxa. Como é que surgiu a ideia da história de fazer o livro? Um dia eu e os meus amigos iam fazer um desenho, daí um pensou em fazer um desenho de que a gente ficou pequeno. Daí ele teve a ideia de fazer esse livrinho, daí ele teve a ideia, eu fiz os desenhos e o outro pensou nas cores. Nas cores? E quem escreveu a história? Foi eu. Você que teve a ideia da história. Daí eu levei. E o pai e a mãe ficaram sabendo da ideia de fazer o livro? Como é que foi, assim? Eu cheguei em casa, daí eu falei pra eles que ia fazer, daí a mãe disse que ia me ajudar quando chegar do trabalho, daí ela me ajudou a fazer a capa, a folha era de um caderno bem velhinho, daí... Essa aqui é a capa, dos 3 amigos. E cadê a bruxa aqui? Não, a bruxa tá aqui. Entendi. E aí, então, o pai, a mãe ajudou vocês a se organizarem para fazer o livro. Sim. E vocês fizeram esse livro em casa ou na escola? Algumas coisas a gente fez em casa, lá na escola, mas daí em casa foi... Uma parte em casa. Uma parte em casa. Então tá bom. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e na volta a gente volta então com o Vinícius contando um pouquinho da história do livro e também eu quero saber então dos livros da Sofia e da Carol, tá ok? Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje recebe 3 jovens escritores. Estou falando do Vinícius Ademar, de apenas 9 anos, e das meninas Sofia De Biasi e Carolina Ávila, de 13 e 14 anos. Mas antes de continuarmos o nosso bate-papo, quero falar do IASEG, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida. E agora, no IASEG, você tem um programa totalmente novo, onde a tecnologia digital está associada ao ensino dentro e fora da sala de aula, trazendo maior mobilidade, flexibilidade e rapidez ao seu aprendizado. Usando tablet, celular, iPod e outros aparelhos digitais, você tem acesso a uma variedade de materiais e pode escolher o que mais se identifica. Está esperando o que para fazer sua matrícula? Vá logo para a escola que faz você se conectar com o mundo. Vá para o IASEG. Voltando então, porque o Vinícius estava nos contando como é que foi feito o livro, certo? Aí daqui que eu quero dar uma olhadinha. Conta um pouquinho pra gente da história. Então são os 3 meninos. Esses 3 meninos Sim. é você, o Leonardo E o Gustavo. Gustavo. É. Tá. Conta um pouquinho então da história de vocês com a bruxa. Era 3 meninos que estavam caminhando, que era eu e meus amigos. Daí a bruxa viu a gente. Daí
ela lançou um feitiço em nós, daí a gente ficou em miniatura, né? Aí a gente saiu numa aventura e depois voltamos ao normal. Daí... Aqui ela lançou o feitiço. Aí ela lançou. Olha que bacana esse desenho. E aí vocês viraram miniatura. E aí, o que aconteceu? Vocês ficaram pequenos para sempre? Não, daí depois a gente saiu numa aventura e voltamos ao normal depois. Daí o feitiço virou contra o feiticeiro. Ah, essa é a moral, né? Que o feitiço virou contra o feiticeiro. No final, ela é que ficou, ela que virou miniatura. Ah, muito bem, muito bom. Parabéns, Vinícius. Adorei Obrigada. a história, parabéns. E você tem vontade de um dia esse livro virar... publicar esse livro mesmo, assim, em grande escala, para Sim. os amigos, para a família? Tem? Uhum, sim. Que bacana. Então, se a gente tem vontade é porque a gente consegue. Na verdade, se a gente sonha, a gente consegue, né? Sofia, conta pra gente então do seu primeiro, você começou a contar do seu primeiro livro que você fez para sua tia. Tá? Ai, que bonitinho, deixa eu ver. Isso, né? Eu gostava muito, muito mesmo dela, né? E são algumas características, alguns fatos sobre ela, né? O olhar que eu tinha sobre aquela pessoa, sobre aquela mulher. Então, é com a minha própria letra cursiva, de quando eu comecei a escrever, né? Os desenhos... 7 anos geralmente tá o quê? Tá no primeiro ano, né? Não, eu estava segundo no ano. terceiro. Porque Terceiro eu entrei ano, um tu entrou, ano mais meu nova Deus na do escola. céu, Isso. tava adiantada. Que bonitinho. E aí, né, ali eu conto do que ela gostava de fazer, do que ela gostava, né, quem ela era, algumas características sobre os animais dela, a família. Então, ali é bem o meu olhar, né, sobre o teu olhar ela. da sua tia. Isso. Tá, e ela deve ter ficado pouco feliz com essa homenagem. Sim, foi nossa, ela disse que foi um dos dias mais felizes da vida dela. E você fez lançamento do livro? Porque eu vi que tem uma foto ali, você dando autógrafo. Isso, Ai, foi lá na minha cidade, né, junto com uma outra escritora, a Anaeli também, que ela publicou. Tá, a Sofia é de São Lugero, né? Isso. E aí foi a minha família, amigos, foi bem legal. Ai, nunca vou esquecer, assim, primeira vez que eu fazia um E ele livro foi também. editado mesmo, foi com a tua letra, mas ele tá aqui Sim. editado mesmo, né? Com certeza. Muito legal. Mas ele não é disponível para venda, né? Foi só Foi mais uma coisa lembrança. de família, de lembrança, com né? certeza. Muito lindo. E a Carol também tem um livro, antes do segundo livro, né? Que foi o ano passado, você tem um pequeno livro que é o primeiro livro de poemas, né, Carol? Isso, Ai, isso. Carol, não posso. Não, Peraí, vou tentar. Ai, tô presa aqui. Eu tenho esse, que é o Brilho dos Poemas. Também chamado como esse que eu editei ano passado. Porque, na verdade, esse tá incluso nesse segundo, isso né? mesmo. E esse eu fiz em 2015, quando eu tinha 10 anos e quando eu estava no 5º ano. Só que esse, ele não foi publicado, não pode ser vendido em livrarias como o da Sofia. Sim. Mas esse foi um livro que começou a minha trajetória de escritora e vai continuar. Com E certeza. esse foi com a ajuda do Deon. E eu sempre vou guardar ele nas minhas lembranças. E ele também, todos os poemas que tem nesse livro, também tem nesse daqui, ó. Ai, obrigada. Esse daí foi o que eu publiquei, editado, ano passado, que também se chama O Brilho dos Poemas, e ele tem 160 poemas. E esse eu fiz uma comemoração lá na biblioteca, até a tia Renata Eu estava tava. lá, foi o lançamento, Foi né? um dia, Foi lindo. assim, que vai marcar sempre pra minha vida. Tanto que em outubro desse ano, fez um ano que eu publiquei o meu eu livro. acompanhei. Assim, é um dos meus primeiros livros, com certeza, que agora eu já estou escrevendo lindo. mais. E é um livro que vai ficar sempre na minha mente, tá aberto para as livrarias. E eu também tenho esse. E esse de história. E esse tem uma história dentro desse livro. Ai, a gente Carol. fez junto com a turma. Também foi em 2015. E esse tinha assim, foi um campeonato de quem escolheria o título. E daí eu coloquei o meu título lá. Só que eu não sabia se ia ganhar ou se não, porque todo mundo tem a oportunidade de ser um escritor. É verdade. E daí eu coloquei pequenos escritores e grandes aprendizados. E eu fiquei muito feliz
que o meu título foi escolhido. Que bacana! E esse aqui então foi feito, é um livro com a sua história e a dos amigos. Isso! E você que deu a ideia do título, Pequenos Escritores, Grandes Aprendizados. Parabéns, muito obrigada. bom. E eu também me inspiro neles, tanto no Vinícius de História, que eu também quero publicar um livro de História, quanto da Sofia, que já somos tudo de poemas. Que legal, pois é. Vocês duas são da turma do poema, né? Em falar em poema, a gente está quase terminando o segundo bloco, eu queria então que a Sofia lesse um poema que... Sofia, esse poema que você vai ler pra gente, você ganhou um concurso. Conta um pouquinho pra gente desse concurso. Isso, é o 5º concurso literário da Unibave, de poemas e crônicas, a Unibave de Orleans que eu participei, né? E aí é feita uma seleção para publicar esse livro. E o meu poema, eu fiquei muito feliz também que foi selecionado, né? Eu já havia participado de outros concursos, né? E essa foi a primeira vez que eu... E o livro ele vai ser publicado em meados de 2019, março de 2019, né? Isso. Muito bem. Então, a tua primeira produção em livro Com de certeza. poemas, né? No caso, né? Não um livro seu, mas um livro de poemas. Sim. Então, pra gente encerrar o segundo bloco, lê pra gente, então seu poema. Viver, sentir, ser. O que o mundo precisa? De mais amor ao invés de dor, de leveza e de dias recheados de beleza, de amigos verdadeiros e esperança o ano inteiro. Que o vento passe e leve consigo o que já não preciso, que as novas flores brotem com uma felicidade. Está na hora de trocar as peles, mudar a rota. Precisamos aprender que não se pode sentir sem viver, chorar sem querer. E o que nos tornamos? Sentimos sem sentir, vivemos sem viver, amamos sem amar, estamos sem estar. Porque só quem sente sabe que um coração doente sem amor é como ter uma vida sem cor. Então, vamos parar de nos esconder, sonhar de verdade, sentir saudade, estar com as pessoas em tempo real, tocá-las e senti-las de forma natural. Afinal, existe algo mais belo que viver intensamente, olhar nos olhos, conectar corações, o meu com o seu. Isto é afeto. Isto é ser vivo, isto é sentir-se vivo. Nossa, lindo! Parabéns! Parabéns, Sofia, muito lindo, viu? Bom, com esse poema de Sofia, então, terminamos o segundo bloco, mas não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje recebe 3 jovens escritores. Estou falando do Vinícius Ademar, de apenas 9 anos, das meninas Sofia De Biasi e Carolina Ávila, de 13 e 14 anos. Então, de volta aqui com esses pequenos grandes escritores, né? Feliz de conhecer as meninas, Vinícius? Sim. Hein? Elas também, fiquei muito feliz de conhecer você. Tu tens vontade de pensar em escrever poema, alguma coisa assim, não? Ou mais a historinha mesmo? Mais historinha mesmo. Tá certo. Ô, Carol, no seu livro, a capa do seu livro é você sentada. Deixa eu pegar de novo um pouquinho aqui pra mostrar. Né? Tá aqui, ai, achei linda essa capa. Ficou muito legal. Ficou muito legal, né? Uma menina sentada na lua, é na lua mesmo, né? Aqui perto das estrelas, com seus livrinhos e lendo, né? Isso me traz uma pergunta, assim. Você tem algum momento especial, algum lugar, algum momento especial para você ler ou para você escrever? Tenho. É assim, eu adoro ler e agora, como eu já tô de férias, fica melhor ainda. E eu gosto muito de ler de manhã, por causa que eu leio uma história ou um poema e o meu dia já começa vibrante, especial. E eu também gosto de ler muito à noite, porque eu leio e depois eu sonho. Muitas vezes eu sonho do que aconteceu no livro. Aconteceu várias vezes. E eu, assim, no meu quarto tem uma cabeceira cheia de livros. É tipo uma mesinha. E eu pego, tô diariamente lendo e escrevendo. Você tem algum tipo de leitura favorita, algum autor, enfim, algum livro que... Tia Renata, eu me inspiro muito em ti. Meu Deus! Principalmente agora, que em 2018, no colégio eu aprendi sobre crônicas. E a minha vontade de escrever crônicas, a minha paixão foi igual a de poesias. Foi assim,
E agora eu tô escrevendo crônicas, também me inspiro muito no Monteiro Lobato. Ai, adoro. São pessoas assim que colocam inspiração em mim mesma. E eu tô começando a escrever crônicas. Ai, eu recebi uma esses dias, maravilhosa, verdade, gostei muito. Me inspirando em você, Ai. que é uma cronista aqui de Tubarão. Que felicidade. E é isso. E eu sempre penso que a leitura é deixar o celular e abrir asas para voar. E isso me inspira sempre a continuar lendo e escrevendo. Tem que criar um hábito, né, gente, essa de frase, né? leitura. É. Deixar o celular. E criar um hábito de ler. É. E você, Sofia, diz pra mim, você tem, como é que é o teu hábito de leitura, assim, de escrita também, é claro? Assim, ler eu estou o dia inteiro, né? Quase todo o meu dia é lendo, né? Mas eu tenho um horário que eu gosto mais, que é à noite. Antes de dormir, às vezes eu fico 1 hora, 1h30, vou mais cedo assim, fico lendo. Ai, adoro. E, assim, quanto ao hábito de escrever, é bem, assim, variável, né? Tem dias que eu escrevo 5, 6 poemas, e em outro não. Depende muito do dia em que eu tenho inspiração, assim. sentimentos que eu tenho, pensamentos, algo que eu preciso falar, que aconteceu comigo, algo que eu vi. Ai, eu preciso escrever sobre isso, eu preciso A comentar. poesia é muito isso, porque ela é muito sentimento, né? muito Tem que tocar a sentimento, gente, tocar, né? né? Algo tem que tocar a gente. Eu quero Calma, mostrar para as pessoas, né? Por que não? É verdade. Então é bem. Eu não tenho um Bem dia. tranquilo. Também você não tem por obrigação, é uma coisa que você faz por puro Com prazer, certeza. né? É Vocês algo fazem. que. Vinícius, e você? Você tem algum hábito de leitura hoje? Você gosta de dormir mais cedo, deitar mais cedo para ler? Como é que é a sua rotina, assim? Eu leio de manhã na escola e às vezes eu leio à tarde também com os gibis que eu tenho lá em casa. Ah, tu gosta de ler gibi. A tua mãe me falou que tipo de gibi. Eu comecei a gostar de ler com os gibis da Mônica, com a turma da Mônica. Assim, Eu eu tinha também. pilhas e pilhas. Que tipo de gibi que tu gostas de ler? Da Turma da Mônica Da turma da também. Mônica também. Quem que é o teu personagem preferido? Assim, tu tens algum preferido? Eu gosto de todos. É? né? Aí gostava da Magali, que é combinando também. combinando como eu. Eu gosto da Magali também. É mesmo, olha que interessante. Então, geralmente você lê diariamente a gibi. É. É? E você tem assim algum livro, algum autor que você goste assim especial? É um ator o Maurício de Souza. Ah, que é quem fez a Turma da Mônica, né? Eu tenho maior vontade de conhecer o Maurício de Souza também. Ai, gente, eu morro de vontade de conhecer. Onde é que ele foi esses dias? Ele estava na Bienal, alguém encontrou com ele e falou: ah, Renata, eu conheci o Maurício de Souza. Ah, eu também quero. Que legal, eu fico bem contente. Me diz uma coisa, uma curiosidade que eu tenho, vocês que são jovens, vocês acham que os jovens hoje estão lendo mais ou menos que antes, por exemplo, da minha geração, da geração dos pais de vocês? Carol? Eu tava nesses dias, eu fiz um experimento com as pessoas. Eu acho, na minha opinião, que as pessoas, não somente os jovens, mas estão lendo menos. É? Eu fiz uma crônica e te mandei. Foi. E publiquei no Facebook. Para quem tiver a oportunidade, que está assistindo, tá na Carol Ávila, que é o meu Facebook. E eu falei assim, por último: se você leu até o final essa crônica, com certeza você tem um hábito positivo da vida antiga. E eu também coloquei: se você gostou, compartilhe. Daí fiquei esperando umas horinhas e apenas uma pessoa compartilhou e comentou, que afinal é um escritor, o Clau Mendes. Conhece, né, tia Renata? Conheço. Daí teve uma pessoa que comentou, mas ela não compartilhou. O que é que a gente pensa? Não leu até o final. E às vezes eu também penso que muitas pessoas ultimamente só estão lendo aquelas coisas que são, por Realmente exemplo, é necessário, assim. notícia de um babado, né? A pessoa quer ler até o final. E por incrível que pareça, essa minha crônica falava entre 3 gerações. Usava também o WhatsApp. E eu acho que ultimamente as pessoas estão lendo menos, não somente os jovens, devido aos meios de comunicação que estão mais avançados. Mas, Carol, eu acho assim, tu publicou a primeira, continue publicando, porque as pessoas Isso. criam o hábito
de te ler. Comigo aconteceu assim, você começa a publicar, as pessoas não conhecem tanto, aí você começa a publicar, marca as pessoas que você quer que leia, também é bacana. Não, mas eu e as só coisas fiz vão isso mesmo. pra ver o que ia pra acontecer. ver o que ia Ai, que acontecer. danada. Mas eu vou continuar publicando sim, porque eu gosto de quando as pessoas vejam o que, muito legal. eu fiz, é muito bom. É muito legal. Conhecimento, né? Sofia, e você? Você gosta mais de ler livro impresso ou digital? Ai, impresso. Gente, é maravilhoso. A sensação de bom folhear o saber livro. disso, né? Ai, de marcar, Aí eu também, guardar, marcado, né? Porque assim, né, de é muito guardar. bom. E até tem uma frase que eu não vou lembrar de quem que é, né? Mas se não há prazer em ler um livro repetidas vezes, não há por que lê-lo vez alguma, né? Então, eu gosto do meu livro físico. Ai, Pra voltar lá e vou poder ler ler mais de essa novo. parte mais uma vez. Ai, de novo. Ai, eu adorei essa frase. Ai, vou gravar. Vou anotar no meu caderno. Às vezes eu coloco na capa dos meus cadernos, né, atrás, as frases que eu mais gosto, porque me marca, né? Eu gosto de folhear, colocar eles em ordem. Adoro. Nossa. Gente, nós vamos ter que encerrar, já tá terminando. Nossa, foi maravilhoso. Só pra lembrar do Natal, eu falei que ia falar bastante do Natal, mas não deu tempo. Eu quero saber do Vinícius, que é o menorzinho aqui. O que você pediu pro Papai Noel? É um ótimo ano. Ai, e muitos livros publicados. Hã? Né? Muitos pra ler também, né? Tá certo. Então, meninada, muito obrigada. Feliz Natal pra vocês. Um ótimo, excelente 2019. E o bate-papo está de portas abertas aqui pra vocês, sempre que quiserem voltar. Tá bom? Tudo de bom Gente, pra Eu vocês. que agradeço, né? A gente agradece. Obrigada. E eu conversei hoje com os jovens escritores Vinícius Ademar, Sofia De Biasi e Carolina Ávila. E o bate-papo literário está no ar aqui na Unisul TV. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível na minha página do Facebook, facebook.com/Renata M. Adalbó, ou pelo canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário. Vá lá e inscreva-se. Queria muito agradecer a companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!